Leda. Mas não é fácil não, né, poeta? Agora imagina, se não tivesse o dinheiro, como é que ia ser a vida dessa moça? Ela já tinha dançado há muito tempo. Ele sustenta com esse trabalheiro todo, gastando esse dinheiro, mas as famílias pobres, Que não tem dinheiro, que não tem tem como é que vai fazer? Então, sabe, está havendo um verdadeiro morticínio de gente. Está entendendo? Quer dizer, isso é uma coisa, olhar. eu acho que a pessoa tem que atentar para isso, o governo tem que sair disso. Olha, há poucas semanas atrás, né, houve o caso daquele rapaz de 26 anos, drogado, que o pai já tinha internado 6 vezes, ele já tinha desistido, já não tinha mais nem dinheiro, que pegou, estrangulou uma menina de 16 anos. Sabe? Quer dizer, então, são tragédias que vão acontecer, porque a pessoa, sabe, não há infraestrutura para atender as pessoas, para dar apoio, para dar tratamento. Quer dizer, não existe, eu sei a boa intenção de ter esses centros de recuperação e tal, mas isso não é suficiente, sabe? Isso não é suficiente, como mostrou aí o deputado. Quer dizer, é um número mínimo que existe no país inteiro, é insignificante, sabe? Mesmo para o atendimento, não estou falando de internação mais, para esse atendimento, o do hospital dia e desse outro, não há, compreende? É só uma coisa, assim, uma teoria bonita que está sendo posta em prática como amostragem, mas que do ponto de vista do atendimento do país... Leda, só para ter uma ideia de que, além de tudo isso, né, nós vamos encontrar no país estados como, por exemplo, o Paraná. O Paraná sozinho tem mais leitos psiquiátricos do que a soma dos leitos psiquiátricos dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O Paraná sozinho. E Pernambuco sozinho tem mais leitos psiquiátricos do que a somatória destes todos e mais os 2 Mato Grossos. Por quê? Então, veja bem, porque alguns o governo estados... do Paraná e o governo de Pernambuco se interessaram pela porque questão? alguns estados seguem fechando leitos. O nosso estado, o estado do Gueno e o meu, lá tem uma lei estadual que diz que não pode reformar, não pode ampliar e não pode construir hospital psiquiátrico. Então está... Acabar com os doentes de maneira real, né? Não é acabar com a doença, acabar com os doentes. Pela eliminação, só pode ser, porque como tem uma lei que proíbe, por quê? A lei estadual de 92, e o mais triste para mim é que eu ajudei a aprovar essa lei. Eu era deputado estadual na ocasião. Isso é o mais triste, olhar para trás, que a lei também disse que tinha que ser revisada 5 anos depois e nunca foi. Nunca foi. Porto Alegre tem um hospital psiquiátrico com 400 leitos. 200 leitos fechados. Fechados. Totalmente fechados. Porque se ele abrir para 400, a diária que ele ganha baixa. Essa é a política de saúde mental do país. Mas por quê? Então, porque é assim, tem que fechar leito psiquiátrico. Mas governo, depois desse incidente que o poeta Ferreira Goulart referiu, do menino aqui que matou a menina, o Ministério da Saúde falou que iria abrir mais 2.500 leitos psiquiátricos. Não sei se lembra do noticiário. Sim, é. O Ministério da Saúde fechou 2.500 leitos psiquiátricos nos últimos 2 anos. Vai reabrir o que ele fechou. Se é que vai reabrir. Se é que vai reabrir. Sim, mas pelo menos se reabrir já é alguma coisa. Sim, mas a política não é essa. Se reabrir e parar de fechar. Mas a política não é reabrir, a política é fechar. É fechar. Mas a gente está tentando mostrar que a situação não é, quer dizer, talvez tenha faltado, porque às vezes eu fico pensando que, eu não sei, o senhor estava na lei de 92, talvez você possa me explicar esse mistério. Para mim é um mistério, porque ficam os deputados lá votando uma lei, mas eles não têm, às vezes, o conhecimento prático, né? Agora, hoje, o senhor votaria essa lei que votou em 92? Pelo contrário. Não votaria? Pelo contrário. Não é? Mas agora o senhor sabe. Não é? Talvez a gente tenha que contar para eles. Por programas como esse, eu não sei, a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso que quando tem um programa como esse, que eu vejo um jovem como Vitório Gueno e outro jovem como Ferreira Goulart aqui
contando os seus problemas de ordem pessoal, trazendo o problema da Fernanda, trazendo o problema do filho, vendo a tua preocupação com isso. É que eu saí hoje de manhã de Montevidéu para estar aqui hoje. Viajo daqui a pouco para Brasília de novo. Mas veja bem, tem enorme importância esse programa. É muito pouca gente que fala da necessidade da revisão da política de saúde mental. É urgente, é urgente. Claro. Temos que fazer chegar a eles alguma questão, você não acha? Não, com certeza. O Vitório trouxe um depoimento muito importante que abre uma outra janela, né? A questão da esquizofrenia refratária. Né? Estamos falando aqui de pessoas que têm transtornos mentais, que são internadas eventualmente, recebem tratamento, melhoram, muitas voltam para casa, muitos voltam também às suas atividades normais, e os casos que não respondem à medicação. Né? E os casos que você tem 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 internações. Quer dizer, existe uma política voltada para essas pessoas, existem serviços especializados para lidar com a refratariedade, ou seja, a falta de resposta ao tratamento. Ele citou aqui uma medicação que é indicada nos casos refratários. Né? Quer dizer, a gente tem que oferecer os recursos que existem para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Né? E eu tenho minhas dúvidas se o hospital seria o único local adequado. Eu acho que você tem que criar serviços. Eu acho que o CAPS é uma ideia interessante. Na prática, tem sido complicado porque eles estão superlotados. Acabei de dizer aqui que são 57% da população que estão cobertos por esse serviço. Né? Então você tem que criar muito mais CAPS, você tem que criar CAPS que possam contemplar essa complexidade que nós estamos falando aqui da esquizofrenia refratária, serviços, a questão do trabalho que a gente precisa discutir. Né? O Brasil não tem uma legislação para o portador de doença mental crônica. Existe para o deficiente físico, existe para o deficiente mental e para o portador de doença crônica. Não tem, eles não conseguem trabalho. Assim que descobrem que ele tem algum problema de saúde mental, são mandados embora. É pior, Leonardo, nós que mentalmente estamos sadios, podemos ter asilos. O doente mental não tem asilo. Por lei não tem possibilidade de ser asilado. A lei diz que não tem. A lei diz. A lei diz que não pode ter asilo para doente mental. O extermínio é a solução final do problema mental. É o extermínio. Meu Deus. Não, a gente fica paralisado assim, né? E não dá para fazer uma... Eu preciso fazer um outro intervalo, mas eu queria saber o seguinte, não dá para fazer uma lei que discuta essa lei, ou não dá para fazer uma discussão ampla, uma discussão pública, ou sei lá, fazer como se fez com a lei de crimes hediondos, fazer um abaixo-assinado nacional. Não dá para tentar uma saída? Eu acho que, inclusive, todos nós estamos aqui com a esperança de que haja uma solução. Né? Eu só vim aqui por isso. Por isso, eu sei. A ideia é conseguir uma solução, não é? Não. É a discussão. Ninguém tem a solução pronta na cabeça, mas se você coloca os problemas, né, você vai Agora, chegar. você quer ver que contrassenso? Eu sou pela mídia. O Benedetto Saraceno, que é psiquiatra e é da Organização Mundial de Saúde, convidou o Brasil para expor, convidou acho que mais 2 ou 3 países, para expor o seu modelo assistencial de saúde mental como uma referência. Referência ruim, né? Como má referência. Esse Benedetto... Mas será o Benedetto que ele soube alguma coisa sobre isso? Ele veio aqui, ele visitou, ele conhece a... também depende do que mostraram para ele. É italiano, né? Italiano, né? Claro. Então, essas coisas... Realmente as coisas são muito complicadas por isso. A gente, sempre que alguma coisa que eu vejo ser discutida em termos gerais e que eu tenho algum conhecimento, eu vejo que nem sempre as pessoas que estão lidando com aquilo têm o conhecimento real das coisas, sabe? Não é muita teoria, muita coisa que na prática não é aquilo. Entende? Então, parece que a teoria às vezes encanta, né? Fascina. A ideologia, então, é cega, né? A ideologia não permite que você tenha uma orientação clínica. Né? É compreender a reforma dentro da clínica psiquiátrica, né? Exatamente quais são os critérios de internação, quanto tempo tem que ficar. Quer dizer, não basta você, pela ideologia, virar as costas para a clínica. Eu acho que a gente tem que trazer a discussão da reforma com mais peso clínico, né? E sair um pouco da ideologia, da paixão. Mais psiquiatras, com mais psiquiatras, com pessoas especialistas e estudiosos da doença mental. Esse tem que participar mais. Sim.